Boa noite, estamos iniciando mais uma programação aqui no canal da Igreja Bíblica Batista de Nova Pavuna e hoje nós vamos dar continuidade a essa programação que nós estamos fazendo durante esse tempo de pandemia, né? Onde nós não podemos agora fazer os cultos presenciais, mas o Senhor tem nos dado a graça, né, de termos essas opções, né, de estar fazendo os cultos online e dessa forma a igreja poder se alimentar espiritualmente, tá bom? Vamos iniciar com a leitura da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí na sua casa, Jeremias capítulo 24, Jeremias 24. Pela manhã foi concluído o capítulo 23 e agora vamos iniciar o capítulo 24, ok? Jeremias capítulo 24. Eu vou ler e você acompanha aí na sua casa. Diz assim a palavra do Senhor: a visão dos 2 cestos de figos. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto figos muito bons, como os figos temporâneos, mas o outro ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-lo-ei e não os destruirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhes-ei um coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, filho, diz o Senhor, e a seus príncipes, e aos restantes de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como aos que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Deus possa estar abençoando a sua palavra em nossos corações. Vamos orar e depois nós vamos ter um tempo de adoração ao nosso Deus com alguns hinos e louvores. Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença estamos chegando, Senhor, nesta oração, te agradecendo, ó Pai, por Tua palavra que acabamos de ler e também, ó Deus, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ó Pai, declaramos também, ó Deus, que carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia em nossas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, esta programação, a todos que estão ouvindo, ó Pai, e estão vendo em suas casas, que realmente possamos todos ser edificados através da Tua palavra. Que o Senhor possa estar ouvindo esta oração, Senhor, e clamamos, ó Pai, por muitos que estão enfermos, que estão, ó Pai, passando por dificuldades financeiras, ou até mesmo por algum tipo de ansiedade. Que o Senhor esteja, ó Pai, trazendo a paz a todos os nossos corações. E assim, ó Deus, que possamos estar vivendo para fazer a Tua vontade. Fica conosco e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos.
É uma alegria começarmos mais um culto ao nosso Deus. Hoje nós vamos cantar músicas com o tema A Palavra de Deus. Vamos começar cantando alguns corinhos. A Bíblia é para mim. A Bíblia é para mim um livro sem igual. A sã doutrina da lei de Deus é viva e eternal. A Bíblia eu abrirei, a Bíblia eu lerei, e tudo quanto ela me disser de coração farei. Vamos cantar também o corinho A Tua Palavra. A tua palavra escondi, meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi, o meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor. Só quero viver para ti, só viver no teu santo amor. Vamos cantar o coro 232. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos.
nós possamos guardar no nosso coração a palavra de Deus e meditar nela. Guardo no coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. A tua palavra é em tudo verdade para sempre, por toda a eternidade. A tua palavra é perfeita e nunca falhará. A tua palavra é fiel, tua palavra é pura, tua palavra é doce, tua palavra é mais doce que o mel. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para os meus caminhos. Os céus e a terra passarão, mas tua palavra permanecerá fiel, jamais passará, jamais passará. Senhor Jesus ensinou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo que ele falou se cumpre. Guardo no coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. A tua palavra é em tudo verdade para sempre, por toda a eternidade. A tua palavra é perfeita e nunca falhará. A tua palavra é fiel, tua palavra é pura, tua palavra é doce, tua palavra é mais doce que o mel. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para os meus caminhos. Os céus e a terra passarão, mas tua palavra permanecerá fiel, jamais passará, jamais passará. Jamais passará. Uma boa noite a todos. Fique agora com o momento da Palavra de Deus. Muito bem, voltamos agora com a mensagem da Palavra do Senhor, depois do nosso tempo de louvores e adoração ao nosso Deus. E hoje nós vamos estar voltando ao livro de Neemias. Vocês lembram que eu estava trazendo algumas mensagens sobre o livro de Neemias?
e gostaria de dar continuidade ao estudo desse livro, certo? Ainda tem muita coisa importante para as nossas vidas que podemos aprender olhando para o livro de Neemias, certo? Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. E nós vamos ler esse capítulo todo, certo? Ele tem 18 versículos. Neemias capítulo 8, vamos ler do 1 até o 18. Amém? Mais uma vez eu vou ler e você acompanha aí com reverência e também prestando bastante atenção. Tem algumas palavras aqui, inclusive vou deixar um desafio para você. Observe na leitura, se você tem o costume de marcar na sua Bíblia ou então anotar, algumas palavras que nos remetam ao pensamento sobre o que o povo estava entendendo, o que estava sendo lido para eles, né? E também sobre de pessoas que estavam ensinando. Então, alguns ensinavam, outros aprendiam. Então, preste atenção nas palavras que vão trazer esse pensamento, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam, todo o povo lhes disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e vigiai, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos,
porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus esteja preparando as nossas mentes e corações para aquilo que Ele tem a nos falar através da sua palavra esta noite. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos estar na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por Tua palavra que é tão maravilhosa, Senhor, nos mostrando, ó Pai, a história de um povo que o Senhor escolheu para ser Teu. E assim, ó Pai, que possamos aprender com os exemplos da nação de Israel, com os exemplos, ó Pai, contidos na Tua maravilhosa palavra sagrada, Senhor. Esteja abençoando agora todos nós, para que possamos compreender e poder tirar ensinamentos e aplicações para as nossas vidas. E assim, o Teu nome seja glorificado em todo o nosso viver. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, como vocês viram aqui, a última vez que eu trouxe uma mensagem no livro de Neemias foi no capítulo 2. E agora eu dei um pulo, né? Do capítulo 2 até o capítulo... E cheguei no capítulo 8. Então, capítulos 3, 4, 5, 6 e 7. Esses capítulos são capítulos que vão trazer muitas informações, né? E também aplicações que podemos aprender, depois a gente pode ver. Que nós vamos ver nesses capítulos aí, Neemias servindo a Deus em meio a oposições, né? Nós podemos tirar ensinamentos para nossas vidas através do exemplo de Neemias. Também nós vamos ver nesses capítulos aí que eu falei, o perfil de um líder piedoso. Então, para quem gosta, né, de estudar sobre liderança, esses capítulos têm muita coisa a nos ensinar. Então, liderança, trabalho em equipe, né? Um líder piedoso, um líder temente a Deus. Você vai para esses capítulos aí, do capítulo 3 até o capítulo 7 de Neemias. Chegando aqui no capítulo 8, esse que nós acabamos de ler, para que a gente possa também entender um pouco o contexto. Talvez você não tenha acompanhado as outras mensagens que eu trouxe nesse livro de Neemias. Já tinha falado antes que nesse livro aqui de Neemias, nós vamos ver um homem se dispondo, não só se incomodando, se tornando responsável por ver uma necessidade que um povo tinha, mas também agindo. Então ele orava, mas ele agia. E então nós vimos que o grande propósito que Neemias tinha
eram dois, porque ao perguntar aos seus patrícios como estava Jerusalém e o povo, eles responderam que o povo estava vivendo em miséria e os muros estavam derribados e as portas queimadas, ou seja, nem a cidade nem o povo estava bem. Então o propósito que Neemias colocou no seu coração é de fazer algo a respeito disso. Ele sabia que o povo precisava de segurança, porque não tinha muros, não tinha portas, mas ao mesmo tempo ele sabia que o povo precisava também de um alimento espiritual. O povo precisava também de um reavivamento. O povo precisava realmente entender a vontade de Deus e colocar em prática. É por isso que o tema da mensagem esta noite é: do pranto à alegria de entender e praticar a palavra de Deus. Do pranto à alegria de entender e praticar a palavra de Deus. Então, nós vamos tentar mostrar aqui nesse texto, no capítulo 8, que o povo, depois das reformas, então esses capítulos que a gente pulou aí, nós vamos ver a questão das reformas que teve. Então estava tudo pronto, mas precisava agora cuidar do povo. Então Neemias deixou ali a obra estrutural, a obra externa, e passou agora para a obra espiritual, a obra interna, no coração das pessoas. E alguns pontos, 3 pontos, nós vamos destacar aqui nessa leitura que nós fizemos, que nós vamos ver que, de uma certa forma, quando o povo se dispôs a servir e a trabalhar, algo despertou no coração deles. Porque você vai perceber logo aí no versículo 1, que aí nós chegamos agora no nosso primeiro ponto aqui: a disposição do povo para buscar o que o Senhor tinha prescrito a Israel. Disposição de buscar. Então, no primeiro versículo, nós vamos já ver que o povo ele tem essa disposição, essa iniciativa. Não é algo que vem da liderança para o povo, mas o povo sente esse desejo de buscar. E é por isso que eles pedem a Esdras para que ele possa fazer a leitura do livro da lei do Deus de Israel. E no versículo 1 ele diz: e chegando o 7º mês, por favor, preste atenção nesse 7º mês, certo? Em um outro versículo você vai ver também falando sobre o 7º mês, e no versículo 1 aqui e lá no outro, nós vamos entender, juntando os dois, nós vamos entender uma atitude lá na frente que o povo teve, certo? Então, preste atenção aqui nesse versículo 1, onde está falando do 7º mês. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Você percebeu aqui, meu irmão, minha irmã, e você, meu amigo que está acompanhando também essa programação? Foi iniciativa do povo. O povo foi buscar, o povo queria saber o que Deus tinha prescrito. E interessante que é usada essa palavra, prescrito. Não sei se você já lembra em outra ocasião de ter ouvido essa palavra, prescrição, Então, talvez você esteja lembrando assim: quando eu fui me consultar com o médico, ele prescreveu um remédio, ele me orientou que eu fizesse uma atividade física, então ele me prescreveu uma dieta. Então, você percebeu aí que eles estavam entendendo que, até mesmo usando essa palavra aqui, que não era só a questão da informação que eles queriam saber. Eu queria saber o que está escrito lá. Não, eles sabiam que era importante para eles. Então é por isso que eles precisavam saber. Da mesma forma, quando nós vamos ao médico, e quando você sai lá com a receita, talvez você até fique pensando: não, ele vai passar um remédio para os sintomas que eu falei. Mas você não sabe qual é o remédio específico, E aí ele
fazendo as perguntas, ele sabe, eu não posso passar esse remédio porque você vai sentir esse efeito colateral, então eu vou passar esse outro. E eu não posso passar esse porque é muito caro, eu vou passar esse outro, não é isso? Então eles sabiam que Deus conhece o povo, porque Deus criou esse povo. Então o que estava escrito ali na lei do Senhor era importantíssimo para a vida deles. Não sei se você percebeu que eles estavam numa rotina de reestruturação. Então era como se fosse uma nova vida. Percebeu aí? Os muros foram construídos, as portas, né? Então eles estavam querendo começar certo para terminar certo. Entendeu aí, meu irmão? Então é por isso que nós percebemos aqui a vontade do povo de ir buscar a Deus. Do seu coração eles sentiram essa necessidade. Em outro texto, bem conhecido, tem até um corinho, né? Lá em 2 Crônicas 7,14, que fala também que esse povo buscou a Deus, aliás, que esse Deus, né, de Israel, e o nosso Deus também, deixou isso determinado, que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus. Perceba aqui que existe um sim, uma condição para Deus ouvir as nossas orações. Devemos nos humilhar, orar e buscar a Deus. Foi o que o povo estava entendendo aqui. Eles tinham que ter uma atitude, uma iniciativa. Meu irmão e minha irmã, como é que está a sua atitude diante de buscar a Deus para você pessoalmente, para a sua família e para aquelas pessoas que você ama? Atitude, iniciativa. A oração é muito importante, mas veja que nós temos que ter atitude também. Devemos tomar a frente, devemos tentar perceber as possibilidades que nós temos e que podemos usar para esse propósito de buscar a Deus para as nossas vidas. Então o povo, ele sabia que precisava buscar. Buscar a Deus é saber qual é a sua vontade para as nossas vidas. E só podemos fazer isso de uma forma, meus irmãos, meditando na sua palavra, a Bíblia. Naquela ocasião era a lei de Moisés. E hoje, como podemos buscar a Deus? A Bíblia. Então, se você tem uma Bíblia em casa, saiba que só precisa ter uma iniciativa sua, uma atitude. Busque a Deus. Olha só como foi algo simples, mas importantíssimo. Nós vamos já ver o que essa atitude gerou no coração desse povo. Veja só. Então, nós vemos aqui que buscar a Deus, tanto lá, naquela época, como hoje, para nós, é buscar a sua palavra. Eles buscaram a palavra de Deus. Eles queriam entender a vontade de Deus. E Deus sabe, no nosso coração, quando nós temos esse desejo forte de buscar a Deus. Lá em João 14, 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Deus sabe se nós guardamos os mandamentos. E guardar os mandamentos é pôr em prática. Vamos já ver também que esse povo pôs em prática o que eles aprenderam e entenderam, certo? Então, amar a Deus, meus irmãos, buscar a Deus é guardar os mandamentos. É colocar em prática a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas entenda que só tem uma forma de conseguirmos entender a vontade de Deus: na sua palavra. E veja só o que diz o Salmo 1, falando daquele homem bem-aventurado, né? Ele diz o seguinte lá no versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de vez em quando? Não, de dia e de noite. Está vendo aí o prazer que nós devemos ter de estudar, de meditar na palavra de Deus?
Veja só, meus irmãos, como às vezes é tão simples, mas nós negligenciamos o buscar a Deus. Queremos as bênçãos de Deus, mas às vezes nós não queremos o Deus das bênçãos. É importante para as nossas vidas nós entendermos isso, meus irmãos, né? Que não é só o pegar a informação, ter a informação de ler. Eu já li a Bíblia inteira 2, 3 vezes, 4 vezes, né? Tem gente que talvez não tenha lido nenhuma vez completa, mas põe em prática talvez mais de quem já leu várias vezes. Então, o importante não é só ler e saber, mas também colocar em prática. Meus irmãos, se você percebeu aí, no versículo 2 já aparece a primeira palavra entender. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Então, eu não sei se você cumpriu o desafio que eu fiz, né? De anotar, de marcar quantas vezes você ia ver a palavra entender, ou ensinaram, ou compreenderam, né? Mas eles tiveram essa disposição. Aí o versículo 3 vai dizer, né, que Esdras realmente leu para homens e mulheres que podiam entender, mais uma vez a palavra entender, e todo o povo tinha o quê? Os ouvidos atentos ao livro da lei. Outra informação importante, ainda dentro do primeiro ponto, que eu gostaria de trazer para todos nós. Reverência à palavra de Deus. Não é só ler, meus irmãos. Talvez você está agora acompanhando junto com a sua família essa mensagem. Qual é a reverência que estamos tendo nesse momento de ver essa mensagem? Alguns estão vendo no horário que foi disponibilizado, mas outros podem estar vendo, assistindo em um outro horário. Mas qual é a reverência nesse momento que você que reuniu a sua família aí e assistir a programação do culto de adoração da igreja? Essa reverência nós devemos ter não só nesse momento, mas em todos os momentos que vamos ler a palavra do Senhor. Então preste atenção, né? Nós estamos em casa, né? Você está na sua casa aí, talvez você sinta o desejo de fazer comentários, né? Sinta o desejo de, às vezes até mudar de assunto, né? E conversar. Mas você ia fazer isso se estivesse na igreja? Acredito que não. Então, a mesma atenção devemos ter. Olha só qual foi a reverência que esse povo teve. E ela se repete mais de uma vez. Então, aqui no versículo 3 diz que todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Já é um tipo de reverência. Prestar atenção. Então, às vezes, a gente pode perder o foco. É do ser humano, né? Ainda mais em crianças, né? Quando uma mensagem tem muito tempo, é fácil perder o foco. Mas eu acredito que nós podemos nos concentrar. Eu falando como adulto e você aí do outro lado, podemos nos concentrar sim e prestar atenção e ver como esse povo estava atento a tudo que estava sendo ensinado. Detalhe importante, não sei se você percebeu aí no versículo 3, que horas começou a ler o livro e até que horas foi? No versículo 3 fala, e leu o livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até que horário? Meio-dia. Na praça. Olha só, eles não estavam num ambiente fechado, confortável, com ar-condicionado, com ventilador. Não, na praça. Talvez alguns conseguiram alguma sombra de uma árvore, de alguma construção, mas talvez muitos não, estavam lá no sol mesmo, ao meio-dia, ouvindo a palavra do Senhor, que pediram para ouvir. E às vezes a gente pensa assim, nossa, como essa mensagem está demorando, esse pastor não vai acabar essa mensagem não, esse irmão não vai acabar, essa irmã, ou a irmã passou do horário hoje. Gente, é a palavra do Senhor. A reverência que nós devemos ter não é para o irmão, o pastor,
quem quer que seja que está trazendo a mensagem, mas ao próprio Deus, porque é a voz dele para mim e para você. E o povo aqui estava concentrado, com os ouvidos atentos, diz o versículo 3. E aí, mais para frente, nós vamos ver outra reverência que esse povo teve. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estavam acima dele. Abrindo ele, o livro, todo o povo se pôs de pé. Então, quando Esdras abriu o livro da lei, o povo todo ficou de pé. Em sinal de quê? Reverência, respeito por aquilo que eles iriam ouvir. Não sei se você prestou atenção, que não era só no sol, mas era em pé também que eles estavam estudando a palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor, aquilo que Deus tinha prescrito para que a nação fizesse, para o bem deles, igual o médico faz com a receita para o paciente. Olha, tome isso dessa forma, não é de qualquer forma, é da forma que eu estou mandando, que isso vai lhe fazer bem. A palavra de Deus, ela é assim para nós também, para o nosso crescimento espiritual, da forma certa e na hora certa, certo? E nós podemos aprender muitas coisas, meus irmãos, estudando a palavra do Senhor. E aí, preste atenção agora que nós já vamos chegar no segundo ponto, certo? O povo, ele estava prestando atenção com reverência, E interessante que o Salmo 19, versículo 11 diz que aqueles que guardam a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, há grande recompensa. E no Salmo 119, versículo 140 fala que também essa mesma palavra, ela é puríssima, e por isso o teu servo a estima muito. Olha só a importância que devemos ter, a reverência pela palavra do Senhor, E aí nós vamos já passar agora para o segundo ponto da mensagem, observando também que Deus, ele preparou essa ocasião aqui e o povo estava com esse coração também disposto, não só a saber, mas entender. Observe então, nós chegamos no segundo ponto, a importância da exposição da palavra de Deus para uma correta compreensão da vontade de Deus. O capítulo 3 de Neemias, ele é tido como no Antigo Testamento, como um dos textos que mais traz a exposição da palavra de Deus. O estudo, onde pessoas se reuniram para estudar, bem detalhadamente. E nós vamos ver aqui que realmente foi assim. No versículo 7, lá no finalzinho, depois de dizer o nome das pessoas aí, ele diz assim: e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Percebeu que não foi só Esdras ler o livro, mas tinham pessoas que foi dito até aqui o nome das pessoas, que estavam ensinando ao povo. E ainda mais, no versículo 8 ele diz: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Você percebeu aí? Era uma escola dominical, não é não? Olha só, tinham pessoas capacitadas para estar ensinando o povo. Você entendeu o que ele leu? O que o sacerdote e o escriba Esdras leu? Eu quero lhe explicar. Então, essas pessoas que os nomes estão aqui, estavam explicando, e o texto fala, versículo 8, claramente, para que eles pudessem entender o que estava sendo lido. Então, isso, meus irmãos, não é outra coisa, senão estudar a palavra de Deus. Não é só ler, meus irmãos, é estudar. Aí eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. No seu culto doméstico, no seu devocional, quando você lê, quando você e sua família para ler, você só lê ou você estuda também a palavra de Deus? Se você respondeu que só lê,
saiba que nós devemos estudar a palavra de Deus, como esse povo estudou aqui. Então, passe a fazer algo diferente. Você pode, na leitura que você vai fazer com a sua família, ou no seu devocional, você pedir para cada pessoa prestar atenção num versículo e dizer o que você lhe chamou a atenção nesse versículo. Esse versículo fala sobre o amor de Deus, né? E a pessoa explicar. E qual é a aplicação que você tira desse versículo? Que nós devemos amar as pessoas como Deus nos amou. Perceba aí que não é só uma leitura, é um estudo. Então, eu entendo que aqui estava tendo um momento realmente de estudo da palavra do Senhor. As pessoas, não sei se você viu lá mais na frente no texto, quando nós lemos, vai falar que fazia tempo que eles não tinham uma oportunidade disso. E é por isso que eles tiveram atitude, eles almejaram ter esse momento de estudo da palavra de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, e que você que está ouvindo essa mensagem, você tem esse desejo no seu coração de estudar a palavra de Deus, de pegar a sua Bíblia, a sua agenda, o seu caderno e fazer anotações daquilo que a pessoa preparou, a mensagem está trazendo? É importante isso. A palavra de Deus, ela transforma a vida, mas ela também trabalha na nossa mente, na nossa emoção. É por isso que esse povo, ele entendeu. Veja só a diferença do só ler e do estudar a palavra de Deus. Talvez se esse povo tivesse só lido, depois daqui eles iriam todos para suas casas. Não, está na hora do almoço, né? Vamos correr para comprar o galeto, não é isso? Mas não, veja só, o povo queria aprender. E devido a eles terem aprendido, estudado a palavra de Deus, eles tomaram uma atitude muito importante. A primeira atitude foi de buscar. E a segunda atitude, nós vamos já chegar lá, certo? Então, eles aprenderam. No versículo 9 diz também, né, que Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam, ou seja, não era só aqueles nomes que estavam lá em cima no versículo 7, mas também os levitas estavam ensinando as pessoas. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção de todos nós, né? O versículo 8 fala que era explicado com clareza. No versículo 9, que o povo, fala também que o povo, ele chegou a chorar. No finalzinho do versículo 9. E os levitas que ensinavam, todo o povo lhes disseram, Neemias, Esdras e os levitas: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Mas por que o povo estava chorando? Eles não buscaram isso, eles não queriam aprender, estava sendo explicado bem direitinho, pessoas capacitadas para explicar. De repente o povo todo começa a chorar. Esquisito, não? Mas sabe por quê? Porque quando eles entenderam a vontade de Deus, eles compreenderam uma coisa: estamos em falha com o nosso Deus. Estamos vivendo em pecado. Foi isso que eles entenderam. Então, o choro aqui estava representando que eles tinham realmente compreendido, que ao ler, eles puderam ver naquelas palavras, Deus nos ordenou algo que não estamos fazendo. Eles estavam entendendo a gravidade de seus pecados e de suas falhas diante do Deus de Israel. Eles choraram. Interessante, sabe, meus irmãos? Esse choro aqui, desse povo de Jerusalém, eu às vezes comparo, a gente pode comparar então, com aquele, você lembra lá em Atos capítulo 2, quando Pedro faz aquele discurso, né? E no finalzinho do discurso, ele apresentando a pessoa de Jesus Cristo, e no finalzinho do discurso, bem fervoroso, né? Por sinal, ele coloca: e vocês, os judeus, mataram a esse Jesus de quem eu falei. E aí no finalzinho, lá no versículo 37 de Atos 2,
você vai ver os judeus que ouviram o sermão de Pedro, de fazer uma pergunta a eles. A pergunta foi: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Sabe por que eles perguntaram isso? Eu comparo aquele choro do povo de Jerusalém, lá em Neemias, a essa pergunta desses judeus aqui, que ouviram o sermão de Pedro. Eu até imagino que talvez eles colocaram as mãos nas cabeças e olharam uns para os outros e depois perguntaram: o que faremos, irmãos, para os discípulos? Sabe por quê? Porque eles entenderam que eles tinham feito uma grande besteira. Eles entenderam que eles estavam em falha. Então, estudar a palavra de Deus, você viu que houve a exposição da lei, né? A gente pode dizer que foi uma mensagem expositiva lá de Esdras. E aqui também, Pedro, no Novo Testamento, em Atos 2, também fez uma mensagem expositiva, expondo a pessoa de Jesus Cristo. E ao chegar essa palavra de Deus naqueles corações, eles compreenderam que eram pecadores. Eles compreenderam que viviam em falhas diante de Deus. E a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, ela tem esse poder de nos mostrar como nós vivemos. É como um espelho, onde você se vê e você vê as imperfeições que você precisa corrigir, e depois você penteia o cabelo, faz o que tem que fazer olhando para o espelho. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela é um espelho para as nossas vidas, para nos mostrar as imperfeições que nós precisamos mudar. Eu e você, olhando para a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela apresenta, sim, a condição do homem como um perdido pecador, mas também apresenta a misericórdia de Deus para os que se arrependem. Então, da mesma forma que ela apresenta a condição do homem, ela apresenta a solução. Da mesma forma que essa Bíblia aqui mostra lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram, né, e carecem da glória de Deus, ela também mostra João 3,16, porque Deus amou ao mundo a tal ponto, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. A palavra mostra o problema e a palavra mostra a solução. E aí, nós temos que ter uma atitude. Então, é através do estudo da palavra de Deus, meus irmãos, que nós caímos nessa realidade, certo? E interessante aqui que eles começaram a chorar. E qual foi a atitude de Neemias, Esdras e dos levitas? Opa! Que choro é esse? Não é para chorar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de alegria, porque nós descobrimos a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós, a partir de agora, temos a chance de fazer o certo, a chance de corrigir o errado. Você percebeu aqui que eles estavam querendo animar o povo para poder agora ter uma nova vida, ser uma nova criatura? Está parecendo muito com a mensagem do Evangelho, né? Pois é isso mesmo, irmãos. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos mostrar o nosso grande erro, a desobediência a Deus, mas também ela nos mostra a solução, o grande amor que Deus nos amou, nos consola, nos conforta, e é isso que eles estavam fazendo aqui, vamos dizer assim, os professores, né? Os mestres. Não é tempo de chorar, é tempo de se alegrar. E olha só o que é que eles dizem no versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor.
Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que mensagem, né, meus irmãos? Aí aquele povo que estava compreendendo, porque estava estudando a palavra de Deus, que eles eram carentes da misericórdia de Deus, eles começaram a chorar, mas ao mesmo tempo perceberam: mas agora nós temos a chance de fazer o certo. É isso que eu quero dizer para você. Se estudando a palavra do Senhor, se ouvindo essa mensagem e outras mensagens, o seu coração fica desafiado. Primeiro, você percebe que vive em condição que não faz a vontade de Deus, saiba que você pode ter a oportunidade de mudar. Saiba que tem que ter uma iniciativa sua, como esse povo teve, de ir buscar, de ter interesse de ler, independente das dificuldades, ao meio-dia, de pé. Mas eles leram, eles entenderam, eles amaram saber qual era a vontade de Deus para a vida deles. E veja só, ainda no versículo 12, diz que eles realmente se calaram, né? Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções. Interessante, né? Que não só foram desafiados a se alegrar, mas eles foram desafiados a amar o próximo. Porque não era só a condição deles, mas divida essa alegria com alguém. Ou seja, eles iam enviar porções para quem não tinha nada. Olha aqui, está aqui a sua carne gorda, a sua bebida doce. Se alegre, porque nós estamos estudando a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus chegou aos nossos corações e nós entendemos a vontade de Deus para nossas vidas. Nós temos a oportunidade de mudar. E aí o que é que diz o finalzinho do versículo? Aí ele fala, né? Beber, enviar porções e a regozijar-se grandemente. O povo se alegrou grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram o quê? Explicadas. Você viu aí a alegria do povo de entender a palavra de Deus? Você tem, meu irmão, essa alegria quando você estuda a palavra de Deus, quando você lê uma mensagem, puxa vida, Deus falou no meu coração nessa mensagem, eu vou anotar aqui, eu vou botar aqui uma marca-página, né? Alguma coisa, e eu vou sempre meditar nesse texto. O povo ficou feliz por saber a vontade de Deus. Então o povo chorou por saber da sua condição de pecado, de falha, mas se alegrou porque sabia que podia mudar. E eu desafio a você, se você analisa a sua vida no espelho que mostra as nossas imperfeições espirituais, né, carnais, e mude de atitude. Tenha uma iniciativa. E faça agora o que é certo, a vontade de Deus para a sua vida. Você está tendo essa oportunidade. Muitos talvez não tenham. Então o povo, versículo 12, se regozijou grandemente por terem entendido a palavra de Deus. Olha só, que grande bênção entender a palavra de Deus. Entender a vontade de Deus. Mas você quer essa bênção? Tenha a atitude de buscar a palavra de Deus para a sua vida. Estude. É tão simples. Não leia só, mas marque o versículo que lhe chamou a atenção e medite nesse versículo. Você pode mandar até uma foto. Está aí um desafio para você. Talvez quando terminar essa mensagem, muitos vão para o Facebook, para o WhatsApp ou outras redes sociais, né? E comentar o decreto, e comentar, né, um bocado de coisa. Mas que tal você tirar um print lá do seu texto bíblico, do versículo que lhe chamou a atenção no dia de hoje e postar nos seus grupos? Você marca lá o texto que lhe chamou a atenção e compartilha com as pessoas. Você pode fazer isso. E assim você vai vivendo a palavra de Deus, certo? Viva a palavra de Deus nas suas vidas. E aí no primeiro momento que aquele povo estava com um choro de arrependimento, mudou para um segundo momento de alegria por saber a vontade de Deus.
Lá no Salmo 112, versículo 1, diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Se compraz, tem prazer, se satisfaz nos seus mandamentos. Ele será o quê? Bem-aventurado. Você quer ser bem-aventurado? Muito feliz na sua vida? Tenha satisfação na palavra do Senhor. Tenha satisfação, prazer em estudar a palavra de Deus. É um desafio para todo crente estudar a palavra de Deus. Não é fácil. Vão ter muitas coisas que o mundo vai vir nos seduzir, né, para não estudar a palavra de Deus. Mas seja perseverante, como esse povo foi, de ficar em pé, da alva, do amanhecer até o meio-dia, estudando a palavra de Deus, ouvindo as explicações detalhadamente das pessoas que Deus preparou para isso. E aí, nós chegamos no nosso último ponto. Depois desse povo ter buscado a Deus, deles terem ouvido as explicações, a exposição da palavra e terem entendido com clareza e se alegrado com isso, né, ficaram tristes por saber que estavam em falha, mas se alegraram. Aí nós chegamos no terceiro ponto. Os efeitos do estudo da palavra de Deus na vida de quem teme a Deus. Não é só estudar a palavra, mas também ter uma vida de piedade, temer a Deus. E quais são os efeitos dessa palavra tão maravilhosa na vida de quem é temente a Deus? Olha só que você vai ver aqui no versículo 13, do 13 ao 18, que já são os resultados deles terem compreendido a vontade de Deus. Eles agiram. Eles buscaram fazer o certo. Eles realmente tomaram atitude para ter uma nova vida. Olha só o que foi que eles fizeram. No versículo 13 diz: no dia seguinte ajuntaram-se Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para fazer o quê? Atentarem nas palavras da lei. Estudar mais. Então, o primeiro efeito é que você, quando estuda, você quer aprender mais. Você se motiva, você fica com um desejo de aprender mais. Sabe quando você vai para escuta uma mensagem que você diz assim: já acabou, eu nem vi o tempo passar. É porque você está dessa forma, querendo aprender mais e anotar e marcar as referências, não é isso? Esse povo ficou com tanta alegria, isso, né, de um dia para o outro, né? Passou o dia, eles beberam, tomaram as bebidas doces, as carnes gordas, se animaram, dividiram com quem não tinha, né? E no outro dia, qual foi o desejo deles? De aprenderem mais. E aí, aqui no versículo 13, no finalzinho diz, né, que o povo aprendeu mais. Observem só que ao buscar aprender mais, eles observaram algo que ainda não tinham percebido. Sabe quando eu falei no início da mensagem? Preste atenção nessa dica aqui do versículo 1, o 7º mês. Veja só aqui o que eles falam no versículo 14. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do quê? Do 7º mês. Percebeu? Versículo 1, começaram a ler o livro. Quando chegou aqui, eles perceberam: opa, peraí, nós estamos no 7º mês. E existe uma ordem para que nós façamos cabanas e durmamos nessas cabanas no 7º mês. Ainda dá tempo. Vamos fazer a vontade de Deus. Então eles perceberam, ao estudar a palavra de Deus, que eles estavam deixando de fazer algo na época que era para fazer. A festa das cabanas, né? E aí, no versículo 15 diz, né? Que publicassem e fizessem passar pregão, ou seja,
que repassassem para as pessoas aquilo. Então eles perceberam, nós aprendemos algo e agora temos que passar para quem não percebeu. Meu irmão, isso é um desafio para todos nós. Olha só, ao momento que nós aprendemos mais da palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade de fazer o quê? Compartilhar, repassar, passar para as pessoas. Não é só dizer, Jesus te ama, meu irmão. Ele ama sim, mas nós devemos dizer qual é a condição do homem, Romanos 3,16, e dizer que Deus tem a solução para essa condição, Romanos 3,23, né? E João 3,16, e por aí vai. E é isso que nós somos desafiados a fazer, estar aprendendo e repassando, né? Entregar um folheto é tão simples, né? Você pode chegar para alguém e gostaria, boa tarde ou bom dia, queria lhe entregar esse folheto. Você vive sem esperança? Aí você entrega para a pessoa e você vai, é bom você ler antes o folheto e você vai falar, olha só, se você vive sem esperança, existe uma esperança sim, né? E aí você apresenta a pessoa de Jesus Cristo para alguém. Então, nós temos que fazer isso também, o que esse povo fez. Eles foram falar para as outras pessoas, olha, estamos falhando em fazer a vontade de Deus. E aí, versículo 15 fala, né, que eles foram por todas as cidades de Jerusalém, dizendo, saia aos montes e trazei ramos de oliveira, de jebuseiro, né, de palmeiras, e façam cabanas, como está escrito. E aí no versículo 16 diz o quê? Que o povo obedeceu. O povo saiu e foi buscar. Trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas. Cada qual no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios das casas e também nas praças. E o povo realizou realmente a vontade de Deus. E aí nós já estamos caminhando para a conclusão, né, da mensagem. No versículo 17, vocês lembram da grande alegria que eles pararam de chorar, lá no versículo 12, que diz assim, e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Veja agora no versículo 17, outro grande momento de alegria. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E o que é que diz o final? E houve muito grande alegria. Eles estavam contentes porque estavam obedecendo. Você tem alegria em obedecer a Deus? Amém? Amém? Eu também tenho. Veja só que esse povo teve muito grande alegria em fazer as cabanas e habitar lá. Por quê? Porque Deus determinou. Era a vontade de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se alegre quando você cumpre a vontade de Deus. Fique feliz em saber, eu estou cumprindo a vontade de Deus nas diversas áreas que eu sou desafiado a ser piedoso. Na oração, ofertas e dízimos, na comunhão, na leitura da palavra, no socorro aos necessitados, no amor ao próximo e muitas outras áreas que nós somos desafiados a sermos íntegros, né? Então veja só como esse povo ficou muito alegre, não só em compreender, mas de praticar a palavra de Deus. Eu quero concluir com esse desafio para mim e para você, que nós possamos buscar essa grande alegria de entender a vontade de Deus e de praticar em nossas vidas. Eu quero tomar aqui as palavras do Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: o mundo está atrás de alegria, mas ela é resultado da obediência à palavra de Deus. O pecado entristece, mas a obediência à palavra de Deus traz uma alegria indizível e cheia de glória, conforme 1 Pedro 1:8.
Meu irmão, como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela vale mais do que ouro e ela é mais saborosa do que o mel apurado, né? Por isso vamos ler lá em Tiago, versículo 1, para concluir, Tiago, versículo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Eu quero concluir com um conselho. Se você entendeu, como o povo lá entendeu, que eles deveriam estudar para fazer a vontade de Deus, eu quero terminar com um conselho. Não seja só ouvinte, seja praticante. Tiago 1, 22 até o 25 diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar. Amém, meu irmão. Fica esse desafio para mim e para você. Estudar a palavra de Deus para entender a sua vontade. Se alegrar porque estamos entendendo a vontade de Deus, mas se alegrar mais ainda em realizar a vontade de Deus em nossas vidas. Então, que Deus possa nos abençoar, nos dar força, nos animar para isso. É tão simples e fácil, né, irmãos, ficar alegre em meio a tanta tristeza. Busque a palavra de Deus, porque assim vamos compreender qual é a vontade de Deus e assim realizar a vontade de Deus e se alegrar porque estamos realizando a vontade de Deus. Então vamos orar agora. Deus possa nos abençoar a semana, nos edificar com essa palavra para que possamos realmente nos animar com isso, com a palavra de Deus em nossas vidas. Tá bom? Oremos. Pai querido e Pai santo, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos ensinar através da Tua palavra como é importante para o ser humano, para o pecador, buscar conhecer a Tua vontade, porque só assim entenderemos a nossa condição de miseráveis pecadores perdidos que não merecem nada de bom, Senhor, de Ti, mas porque Tu és misericordioso e gracioso, Tu nos perdoa e nos faz promessas maravilhosas através da salvação que nos deste por intermédio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra em nossas vidas. Obrigado pela vida da Tua igreja, que mesmo sem poder se reunir, mas Te adora e estuda e ouve a Tua voz. Esteja agora abençoando, ó Pai, a cada lar, abençoando a cada irmão que acompanhou essa mensagem, essa programação. Que o Senhor esteja também abençoando a nossa semana, Senhor. Esteja curando os enfermos, suprindo as necessidades de todos. Abre portas de emprego, Senhor, para os que precisam. Esteja também, Senhor, consolando e confortando a todos que estão tristes e desanimados. Que o Senhor possa sanar qualquer tipo de ansiedade em nossos corações e que a única coisa que possamos realmente estar esperando é a volta de Cristo. Amém. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a todos nós. Nos dá uma boa semana, cuida de nós, nos protege e faz a Tua vontade em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite e até a próxima.